Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. Que Deus abençoe tudo que você vai viver no dia de hoje. Esse é o nosso devocional. Tô feliz que você está aqui. Tudo isso faz sentido por causa de você, da sua vida, da sua participação e principalmente por conta do seu crescimento espiritual. Hoje o texto é Romanos, capítulo 4, verso 18. O texto diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia sido prometido. Então, após ensinar que o apóstolo Paulo, após nos ensinar que nós somos aceitos pela graça de Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus, salvos a partir desse encontro com Cristo e que a promessa de Deus também não vem por merecimento, mas por graça. Após construir tudo isso, agora o apóstolo Paulo convida para o palco dessa história como exemplo de tudo aquilo que ele está ensinando a Abraão. Abraão como um exemplo de fé, Abraão como um exemplo de perseverança, Abraão como exemplo de constância, Abraão como exemplo de alguém que não apenas tinha um pensamento positivo ou uma fé genérica, mas uma fé ancorada na capacidade de Deus, uma fé ancorada no poder e na autoridade de Deus. Olha aí o verso 18, quero convidar você a ler mais uma vez comigo. Abraão creu com toda a esperança, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Humanamente falando, não havia esperança para Abraão. Humanamente falando, não havia o que se fazer em relação a Sara. Abraão era idoso, Sara era estéril, o cumprimento da promessa parecia impossível. Mas Abraão escolheu crer apesar das dificuldades. Abraão escolheu crer apesar das circunstâncias. Ele escolheu basear sua fé nas promessas e não naquilo que os seus olhos viam. A expressão aqui no texto contra toda a esperança significa que não existia um fundamento humano para que Abraão pudesse acreditar. Não existia nada humanamente falando que desse indícios para que ele se sentisse positivo em relação à promessa. Abraão nos ensina então nesse texto que a fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias externas. A fé verdadeira não depende daquilo que nós enxergamos, olhamos e percebemos. A fé verdadeira vem de confiarmos naquele que prometeu, naquele que disse, porque aquele que disse tem poder de garantir todas as coisas. Quando eu olho para esse texto, então, eu percebo que a nossa fé começa aonde termina a nossa autoconfiança. Que a nossa fé começa aonde termina o nosso orgulho, a nossa soberba ou a nossa prepotência. Muitas vezes Deus ele permite situações impossíveis justamente para nos ensinar a depender mais dele. Às vezes Deus permite situações adversas justamente para a gente reconhecer o poder dele. E é exatamente isso que estava acontecendo com Abraão. Verso 19. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara estava sem vigor. O texto não diz que Abraão ignorou os fatos. O texto não diz que Abraão tinha uma visão utópica ou romântica da vida. Não, ele reconheceu a sua realidade. Olha, eu já tenho idade avançada, minha esposa é estéril, a situação ela não nos favorece. Ele reconheceu. E fé bíblica é isso. É a gente olhar para a situação e falar assim, humanamente falando, é impossível, mas Deus pode todas as coisas. Verso 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Mesmo
Com todos os motivos, Abraão escolheu não duvidar. Mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, ele escolheu não questionar, ele escolheu confiar. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Aquilo que vemos nem sempre combina com aquilo que nós ouvimos de Deus. Aquilo que sentimos nem sempre combina com aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que é tangível para nós, as circunstâncias, muitas vezes são adversas, mas em momentos assim nós precisamos escolher qual vai ser a postura do nosso coração. Nós vamos crer ou nós vamos duvidar? Nós vamos confiar ou nós vamos murmurar? Verso 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que era prometido. A essência da fé está em confiar no poder de Deus. A essência da fé não está em confiar em homens, não está em confiar em circunstâncias, mas no poder de Deus. Abraão confiava que Deus tinha o poder para mudar as circunstâncias. Abraão confiava que Deus tinha poder para alterar realidades. Abraão confiava que Deus tinha poder para transformar todas as coisas. Verso 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. A fé de Abraão, ela não foi meritocrática, ela foi uma resposta adequada à promessa de Deus. A fé de Abraão foi uma resposta à confiança que ele tinha em Deus. Por isso, Deus lhe creditou justiça. O verbo creditar traz a ideia de você receber algo que antes não era seu. Então, Deus credita a justiça dele em Abraão por causa da sua fé. Não por causa do seu merecimento, não por causa das suas obras, mas porque ele acreditou. Verso 23, a palavra lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Paulo agora vai fazer uma transição daquilo que era para Abraão, do que agora é para todos os cristãos. Porque o relato de Gênesis não foi preservado apenas para nos informar, ele foi preservado para nos transformar, para nos inspirar, para nos renovar. De forma que a Bíblia não é apenas um registro sobre o passado, mas é também uma mensagem para o presente. Verso 24, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus creditou justiça porque Abraão creu no Deus da promessa, Deus credita justiça na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. A diferença é que Abraão olhava para a promessa futura e ele acreditou. Nós somos privilegiados porque nós já olhamos para a obra consumada. Cristo já morreu, ele já ressuscitou, ele já nos perdoou, ele já pagou o preço do pecado, ele já nos prometeu a vida eterna. Então, quando nós cremos, o Pai nos credita justiça. Verso 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados por nossa justificação. Esse versículo resume o Evangelho em uma frase: Jesus morreu pelos nossos pecados, sua morte foi substitutiva, ele recebeu a condenação que nós merecíamos, mas a história não terminou na cruz e nem na morte, porque ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é uma declaração pública de que o sacrifício dele foi aceito. Quando ele ressuscita, é como se ele estivesse dizendo assim: deu certo, a dívida foi paga, a justiça divina foi satisfeita e a salvação foi conquistada. Bom, o que a gente pode aplicar nas nossas vidas? Primeiro, a fé se apoia na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Pegue na palavra as promessas que Deus tem para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, para o seu futuro, e ancore a sua fé naquilo que está na palavra e não naquilo que você vê. Segundo, a fé reconhece realidade sem se render a ela. Você não vai negar a realidade. Você não vai se render a essa realidade. Então, humanamente falando, é impossível. Não há nada que nos mostre que exista alguma possibilidade, mas se a palavra de Deus diz, eu vou obedecer à palavra, eu vou crer na palavra e eu não vou me render àquilo que os meus olhos estão vendo. Abraão glorificou a Deus enquanto esperava. Terceira coisa é que adore a Deus.
Louve a Deus, agradeça a Deus, agradeça pelo que Ele fez, está fazendo e ainda fará. Louve, adore a Deus por quem Ele é, pelo caráter imutável dele. Quarto, a ressurreição é o fundamento da nossa esperança. Se Ele prometeu no passado e Ele cumpriu algo que parecia tão impossível de acontecer, que era um homem santo morrer pelo pecado do mundo, e se isso já aconteceu, se Ele já pagou e se Ele já ressuscitou, o que mais Ele não poderia fazer? Se o impossível Ele fez, o que Ele não poderia fazer? A conclusão do capítulo 4, então, de Romanos, é que Abraão foi justificado pela fé, a circuncisão não produziu a sua salvação, a promessa ele recebeu não por mérito, mas por graça. A lei revelou o pecado, mas ela não salva. A fé confia mesmo diante do impossível, e a morte e ressurreição de Cristo é o fundamento de que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Eu espero que essa mensagem de hoje, que essa palavra, ela seja uma encorajadora para você, que ela seja uma inspiração. Eu não sei qual é o contexto, a situação que você está vivendo. O que eu sei é que se a palavra de Deus disse, vai acontecer. O que eu sei é que se Deus prometeu, vai acontecer. Então, às vezes, feche os seus olhos para aquilo que você está vendo e seja guiado apenas por aquilo que você está ouvindo. E não deixe com que as circunstâncias externas alterem o seu coração. Permaneça crendo, agradecendo e adorando a Deus, porque se Ele disse, vai acontecer. Vamos orar? Qual é a promessa que você está esperando? Qual é o milagre que você está esperando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Digita aí nos comentários, eu quero orar por você. Pai, eu quero pedir ao Senhor, porque da mesma forma que Abraão estava passando por uma situação onde ele não via como humanamente falando aquilo acontecer, talvez muitas pessoas agora estão diante de situações assim, onde humanamente falando não é possível, onde é impossível algo acontecer. Por isso eu peço ao Senhor Deus que abençoe em nome de Jesus essa pessoa, fortalecendo a fé dela, ancorando a fé dela na sua palavra, ancorando a fé dela no seu caráter, Pai, e abençoe para que a partir da fé dela, ela possa receber aquilo que o Senhor tem garantido, prometido, Pai. Muda a realidade, muda, Senhor, transforma. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações, deixe aqui um comentário, a sua curtida e compartilha com todo mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.